Pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Bendcast, o melhor podcast do Brasil na área de material de construção. Aqui só irão participar empresários, pessoas do segmento extremamente validadas, que vivenciam no dia a dia, que compartilharão experiências, que dividirão com vocês todos os erros e todos os acertos de quem já empreende há muito tempo. Hoje a gente está tendo o prazer aqui de receber Paulo II, apesar de ser um cara muito jovem, mas ele já empreende há 24 anos. Ele tem 2 lojas, uma na cidade de Patos, na Paraíba, e outra na cidade de Teixeira, e vem dividir com a gente como é que consegue administrar 2 lojas, ser sucesso em 2 lojas e falar muito de equipe. O forte de Paulo II é a equipe dele. Hoje eu reputo como uma das melhores equipes de material de construção da região. Segundo, seja bem-vindo, meu amigo, e fica à vontade, tá certo? Obrigado. Né? Eu sei que você é um pouco tímido, né? Mas aqui você está em casa. Estamos em casa. Para quem não me conhece, eu sou Paulo II, né? E para quem conhece também, né? Casado, pai de 3 filhos, né, Irã? E desde pequeno que eu trabalho, né? Desde os meus 15 anos, 12 anos, eu já gostava de trabalhar, né? O segundo, mas teu pai tinha loja, é? Não, meu pai foi funcionário do Banco do Brasil, muito tempo. Mas desde pequeno, ele sempre, assim, direcionou a gente para trabalhar. Era aquele pai que criava assim: você trabalha e recebe, né? Então, assim, ele recebia pelo mérito. Sim. Então, assim, ele trabalhava no Banco do Brasil, ele já tinha fazenda, e para a gente pegava o queijo da fazenda, ia para o mercado vender aquele queijo, ele repassava o queijo para a gente. E a gente, desde pequeno, de 12 anos de idade, dos 15 anos, a gente já era envolvido no comércio, como dizia, né? O segundo, e como foi que material de construção entrou na tua vida? Rapaz, quando eu já vim de venda de motos, já trabalhei vendendo motos, trabalhei na concessionária da Suzuki, na época, não era vendedor. Há quantos anos isso? Isso vai fazer uns 28 anos, mais ou menos. 28, 29 anos que eu trabalhava como vendedor, né? Foi minha primeira experiência de vendas, foi nessa Suzuki. Saía viajando pela cidade, viajando pela região, vendendo consórcio e oferecendo moto, né? E uma moto que na época era novidade, era até mais difícil de vender, né? Que todo mundo só queria Honda. E a gente fazia de tudo para tentar conseguir vender aquela moto, né? E conseguia vender. A Suzuki, ela é uma excelente marca, né? Mas ela patinou muito no Brasil, né? Assim como a Yamaha também. No começo, os modelos não eram tão inovadores como a Honda. Então já tinha uma dificuldade para vender, mas em relação à qualidade da moto, era até superior, né? Em revisões você demorava mais a fazer uma revisão. Naquela época, uma moto que tinha filtro de óleo no motor, que a Honda não tinha, moto mais simples. Então, assim, era uma moto mais robusta, mas, porém, não tinha aceitação da Honda. Que lição você tirou dessa experiência sua do mercado de motos que você usa hoje no material de construção? De entender do produto, né? Buscar entender do produto, buscar entender os benefícios daquele produto para tentar passar para o cliente. Que muitas vezes o cliente não entende ou não sabe daquele benefício, conhece apenas a marca. Então, vender moto Suzuki naquele tempo exigia de você um conhecimento técnico, um comportamento bem superior vamos dizer assim, a Honda que vendia por si já, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Naquela época, você comprava uma moto Honda, que era a CG, você passava 90 dias para receber, pagava antecipado, passava 90 dias. E a gente tinha a moto dentro de casa para entrega. E às vezes não vendia. Mas mesmo assim, a gente conseguia vender. Sempre batia as metas da concessionária e conseguia vender. Mas fazendo isso, a gente viu que se ficasse parado dentro da loja não ia ter resultado, então a gente saiu para a cidade vizinha. Levava uma tenda, levava as motos em cima de um reboque, ia para aquelas feiras de cidade pequena, botava as motos, vendia um consórcio, para através desse consórcio a pessoa vir comprar moto, né, quando for sorteado. Foi uma grande experiência para tu. Foi uma grande experiência, né? E tu então depois partiu logo para material de construção? Como foi isso? De lá eu parti para material de construção, né? De lá minha mãe tinha uma pequena loja de material de construção e eu fui trabalhar com ela. E lá na loja de material de construção eu vendia, eu comprava. Na verdade, comecei a aprender lá, né? Lá foi minha escola, né? Comecei a aprender. E ela foi para material de construção por quê, Cirilo? Porque nós somos 3 filhos, né? Então,
eu e meu irmão mais velho, a gente começou, ela colocou essa loja com o intuito de a gente aprender, né? De a gente estar dentro do comércio. Como a gente gostava muito, né, do comércio, então ela procurou uma oportunidade que a gente pudesse se envolver naquilo ali, né? Eu, quando tinha 12 anos, o primeiro dinheiro que eu ganhei, né, que eu juntava, eu comprei uma máquina de vulcanizar a pina de bicicleta, caseira, né? Aquela que era com ferro de engomar. Sim. E botei lá na garagem e comecei Ofertei esse e serviço. serviço à família e os amigos do colégio. E aí foi onde eu comecei a ganhar comecei a juntar um pouco de dinheiro, né? Sim. Aí dali eu saí partindo para Suzuka, aí depois fui para essa loja de material de construção. E aí, chegando na loja de material de construção também, que já existia, né? Tu começou a aprender. Só que assim, de onde tua mãe começou para o que tu é hoje É outra um coisa, salto né? gigantesco, né? Quais foram as principais mudanças que tu acha que naquele tempo tinha, que hoje o mercado mudou e evoluiu? Antigamente você não tinha um software, né? Um software de gestão eficiente, né? Então naquele tempo todo o seu controle era numa ficha, né? Você notava numa ficha, entrou a mercadoria, entrava na ficha da saída e colocava, né? Eu acho que quem tinha um software desse já era uma empresa muito maior, talvez uma indústria, né? Mas naquela época a gente usava ficha. Também a gente não tinha processos, né? Então a loja funcionava do jeito que a onda vinha. Então você estava ali, precisava de uma coisa, fazia outra. Não tinha um processo de contratação, não tinha um processo de atendimento, não tinha um processo de recebimento de mercadoria, não tinha nada disso. Então, era um mercado que você acompanhava o mercado, né? Se o cliente viesse para a loja, tudo bem. Se não viesse, tudo bem também. Então, não tinha nada do que hoje tem, né? A facilidade que a gente está tendo hoje. E aí, como foi que você cresceu, segundo? Saindo dessa loja pequenininha, o que foi que você fez, que ela foi prosperando? Sua mãe ainda está no negócio hoje, Não, tá não. Depois disso, eu terminei casando, né? Me casei na época e realmente fiquei na loja, né? Fiquei tomando conta da loja, né? A loja era pequena, ela tinha na faixa de uns 100 metros quadrados, 120 metros quadrados. Hoje as tuas duas lojas têm quantos metros de área? As duas? Sim. Uma tem 300 e a outra tem uns 700, 650. 1.000 metros praticamente de loja, né? 10 vezes mais do que quando tu começou, né? Fora o depósito, né? Os depósitos. Então, assim, aí a gente saiu de lá e foi para um ponto maior, né? Para tentar. Já foi a tua gestão? Já com foi minha ela ali e gestão, tal? né? Disse, rapaz, se eu ficar aqui nesse ponto, eu não vou ter como crescer, né? E saí de um ponto e fui para outro ponto, né? Onde já tinha mais lojas de material de construção perto, né? De onde eu estava. E ali comecei, né? Comecei procurando, tentando desenvolver e correndo atrás ali, né? Para conseguir. E aí, quais foram as principais mudanças que tu notou quando mudou de um pontozinho menor para o maior? Comecei a ter mais responsabilidade, né? Que tudo foi 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 né? aumentando. Na época que eu estava num ponto pequeno, só tinha um funcionário, né? Eu almoçava até no balcão, nessa época. A loja não fechava. Eu acho que eu fui o pioneiro na cidade de deixar a loja aberta na hora do almoço. Porque como eu era muito pequeno, então eu tinha que pegar aquele público que quando as lojas estavam fechadas, que eram maiores, tinha que comprar alguma coisa, uma torneira que quebrou, um produto, né, de reparo, alguma coisa, e tinha que no canto tivesse aberto. E eu deixava aberto. Olha que interessante. Quer dizer, até aquele funcionário, por exemplo, que de meio dia largava, só tinha até 2 horas para voltar, usava aquele tempo ali para comprar, você estava lá para... E a cidade fechava, né? As lojas de material de construções, na época, fechava. Então, isso aí, eu vi essa oportunidade. Como eu não tinha um tamanho, né, não tinha estrutura, então eu tive que correr atrás das oportunidades que tinha, né? Bem. Aí comecei a abrir nessa hora do almoço, fui para esse ponto maior, comecei a abrir na hora do almoço, já abria. E abria no sábado até tarde, de 5 horas da tarde. E eu lá, né? Muitas vezes almocei no balcão, atendendo e almoçando, porque eu só tinha um funcionário. Nessa loja. E hoje você tem quantos funcionários? Hoje são 20. O que é que muda de administrar um e administrar 20? Totalmente diferente, né? Quando você está com uma pessoa, é mais fácil de você treinar, é mais fácil de você direcionar. Mas, ao mesmo tempo, também você fica muito dependente daquela pessoa, né? Com certeza. Se ela adoecer, sai, seu funcionalismo todo para, né? Nem eu podia adoecer, nem ele. Na hora que você adoecesse, a loja fechava. Então, era mais difícil mesmo, né? Mas, assim, eu saí de uma dificuldade de um colaborador, né? Chegando até 20, mas que, durante esse tempo, os processos é quem foi modificando, né? Foi melhorando esses processos, né?
Senão não chegou onde a gente chegou hoje. Não prosperava, né? É. Segundo, como você fala o seguinte, eu tinha um funcionário que fazia mais ou menos o que eu mandava, que eu treinava ele e tal. Como é que você amplia esse conhecimento de um funcionário para 20? Porque isso é a cultura da empresa, né? Que muitas vezes a cultura da empresa é retrato do comportamento do dono. Então você tem aquela aproximação com ele, conversava, ajeitava e foi organizando. E hoje, como é que tu faz para esses 20 manterem essa mesma cultura de trabalho, de honestidade, de luta que esse primeiro funcionário tinha? Quando a gente chegou, acho que no sexto ou no oitavo funcionário, né, colaborador, a gente, assim, toda loja tem uma cultura, né? Que você cria ou que não cria, vai ter a cultura. E a gente não tinha uma cultura definida. Era a cultura que... De ocasião, né? De ocasião, do jeito que ele se comportava, do jeito que um já vinha de outra empresa, e era aquela cultura. E a partir dali a gente começou a mudar essa cultura, né? Teve que fazer algumas trocas para começar a mudar essa cultura e foi trabalhando ao longo do tempo até a gente chegar a mais ou menos uns 4 anos para conseguir ter uma cultura boa, né? Ainda não é excelente, mas começar aquela cultura boa. 4 anos atrás agora? Ou 4 anos de loja? Não, vamos dizer que fossem uns 6 anos atrás, 8. Certo. Então, de 24 anos, você passou 16 anos ali patinando, tal, e de 8 para cá, 6, 8 anos, você organizou a empresa de forma a propagar mais aquela cultura para quem chega, né? Exatamente. E muitas vezes a gente contratava uma pessoa boa, mas a empresa não estava preparada para receber. Como Então, assim? Explica não aí. tinha uma cultura. Então, assim, você pegava um cara que vinha de uma empresa que ele dava resultado, mas quando ele chegava na nossa empresa, ele não dava aquele resultado. Não, porque a gente não tinha processo, a gente não tinha uma cultura definida, a gente não tinha nem a clareza do que era para ele fazer. Então, ele chegava para trabalhar com a gente, passava 6 meses, a gente terminava demitindo ele saindo, porque não tinha o resultado que a gente esperava que ele tivesse onde ele estava trabalhando, né? De onde ele veio. Embora você também não clareasse para ele nem que resultado você queria dele, né? Exatamente, porque não tinha um processo, nem tinha uma cultura. Né? Aí qual foi o divisor de águas, assim, que você disse, rapaz, a partir de agora eu vou melhorar a cultura da minha empresa? Quando a gente começou na contratação, né, nos processos, na seleção, começou a procurar os perfis, né? Começar a trabalhar perfis das pessoas, né? Construir a cultura da empresa, né? Os valores da empresa. E a gente começou a catalogar cada pessoa daquela que vinha, porque muitas vezes, o que é que a gente aprendeu com isso? Eu trazia a pessoa... Muitas vezes as pessoas dizem até assim, rapaz, essa pessoa é errada para esse cargo. Eu contratei a pessoa errada. Mas eu acredito o seguinte, muitas vezes a gente contrata a pessoa certa para o lugar errado. Então, às vezes eu pego uma pessoa que tem um perfil, que ele seja analítico, né, um perfil, aí eu coloco aquela pessoa como analítica para lidar com muita gente. Para ser, vamos dizer, um vendedor que precisa ter muita conexão com gente. E aquilo para ele talvez não seja a área dele, né? E claro que tem as exceções, né? Mas, em via de regra, você vai pegar uma pessoa que que não vai se adaptar àquele ambiente que ele está. Do mesmo jeito, eu pego uma pessoa influente, uma pessoa como você que é influente, né? Joga você dentro do escritório trancado para você passar o dia todo Mesmo que matar. analisando papéis. Né? Então, ali você vai até trabalhar por um tempo. Se você estiver precisando, você vai passar um tempo ali. Mas vai chegar um momento que você, na hora que achar outra oportunidade, você vai sair ou você vai ter um momento que você vai estourar. Você não vai aguentar. Pessoal, para quem não sabe o que ele está falando em termos de influente e analítico, é o perfil DISC, que é um perfil que a gente aplica no colaborador para saber o perfil comportamental dele, para tentar encaixá-lo num lugar que ele caiba melhor, né? E assim ele possa dar mais resultado, né? Segundo, e hoje, se eu quisesse trabalhar na tua loja, qual é o perfil de funcionário que tu pede hoje? Eu acho que o primeiro ponto é o cara querer, né? Muitas vezes as pessoas vêm e não está disposto a querer, assim, contribuir, né? Colaborar ali com a empresa. Então, assim, o primeiro passo que eu vejo é a pessoa querer aprender, né? Porque, assim, o comportamento hoje, para a gente, é mais importante do que a capacidade técnica. A capacidade técnica. Porque o comportamento, a capacidade técnica você pode aprender. Agora, o comportamento, dificilmente você consegue mudar uma pessoa. E, às vezes, as pessoas não querem mudar. Porque diz que nasceu daquele jeito e é daquele jeito, né? Daquela maneira. Eu te pergunto, segundo, nesse caso, você vai conversar com o cara que tem uma lojinha pequena, quer entrevistar uma pessoa, né?
Você só vai saber o comportamento convivendo, né? Mas você tem algum tipo de teste? Como é o teu teste de seleção para identificar mais ou menos o comportamento dessas pessoas? A gente, nosso processo de seleção, a gente escolhe o cargo que a gente quer, né? As capacidades que a gente precisa e a gente publica, né? Bota no Instagram, bota em algumas páginas direcionadas a emprego, né? E dali, quando vai chegando nos cursos, a gente vai selecionando, né? Daquela seleção. Quando a gente seleciona aquilo ali, a gente vai passar para outra seleção, que é uma seleção para entender qual é o perfil da pessoa, né? A Sim. gente usa até esse DISC, que você falou agora, né? A gente busca esse DISC, pega que é uma degustação que a gente tem dele, faz essa degustação, e aí por ali a gente sabe mais ou menos qual é o perfil dele, né? Já tem uma direção do perfil que ele é. Então, se a gente quer para aquele cargo e o currículo dele está batendo para o cargo que a gente interessa, a gente já seleciona aquela pessoa. Mas, além disso, a gente vai entrevistar o cara para saber, ou a pessoa, né, no caso, para saber se realmente o perfil dela está batendo. Porque já aconteceu casos da gente passar o perfil para aquela pessoa fazer e ele botar outra pessoa para responder. Só quando ele chega na conversa, a gente não viu, por exemplo, se lá deu que ele era influente. Na hora que a gente vai entrevistar, que vai conversar, a gente viu que ele não é influente. E a gente foi perguntar, ele disse, não, eu pedi a minha esposa para responder. Que eu tava Então sem era tempo. ela, né? Que era A influente era o ela. perfil do carro era ela, e não ele, né? O segundo, hoje vocês têm vamos dizer assim, tem um sistema de remuneração melhor, você entende isso como importante para... Com certeza, né? Com certeza tem que remunerar quem ali, até quem produz mais, quem já está mais tempo, né? Então, assim, eu sempre digo o seguinte, que toda empresa tem uma oportunidade, né? E, às vezes, a oportunidade, muita gente não está preparada. Em que sentido? Eu sempre dou esse exemplo lá. Às vezes, a pessoa quer ser motorista. Mas, quando aparece na empresa uma vaga para motorista, a pessoa não tem uma carteira. Então, ele não vai pegar uma oportunidade nunca de motorista. Então, às vezes, a pessoa é entregador, aí eu quero ser vendedor. Aí a gente tem um treinamento de vendas, tem capacitação e tudo. Mas aquela pessoa nunca se interessou em participar, mesmo não sendo vendedor. Porque na hora que aparecesse uma vaga, Ele estaria capacitado. ele estaria pelo menos capacitado para fazer esse teste, né? Verdade. Então, assim, hoje a gente, por exemplo, tem um exemplo, eu tenho o meu gerente, que é Messias, ele começou comigo, faz mais de 20 anos, e ele começou como cobrador. De cobrador ele foi para conferente, ele cobrava de bicicleta na época, de cobrador foi para conferente, de conferente ele foi para vendedor, de vendedor ele foi para o escritório, e do escritório foi para a gerência. Mas um ponto importante que eu sempre friso, né, e mostro até quem entra, que todo carro que ele dava resultado. Então, se ele era cobrador, ele dava resultado na cobrança. Se era vendedor, ele batia todas as metas. Então, assim, eu sempre assim, tento passar o seguinte, se você não for bom no que você está fazendo agora, não é porque você vai mudar de cargo e vai ser bom. Então, para você ser promovido, você tem que estar bem onde você está, dando resultado. Eu digo que Neymar, ele não passou a fazer gol quando ele ganhou muito. Ele fazia gol quando ele ganhava pouco, aí foi fazendo mais gol e ganhando mais, e fazendo mais gol e ganhando mais. Muitas pessoas esperam ganhar mais para fazer gol, né? Com certeza. Segundo, daquele tempo para cá você tem uma experiência muito boa, né? Como foi que a internet, bicho, como foi que a internet, como a internet hoje, ela afeta teus negócios? Eu digo o seguinte, hoje uma empresa que não tiver na internet, não tiver virtualmente, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam até que está na internet se tiver um site. Né? E muitas vezes não é, né? O site é mais uma ferramenta. Mas a gente tem tantas ferramentas como Instagram, como Facebook, como o próprio WhatsApp, né? E tem o tráfego, né? Também e a gente, assim, depois da pandemia mudou tudo, né? Foi um divisor de águas. Uma coisa que a gente esperava para 10 anos, dentro de um ano, se transformou. Se antecipou 10 anos, né? Nessa pandemia. E a gente já vinha até se preparando para isso, né? Lentamente a gente começou o nosso atendimento pelo WhatsApp antes da pandemia. E o que nos salvou na pandemia foi esse WhatsApp. Você hoje tem quantos por cento de venda sua no WhatsApp? Hoje o meu dá 20%. 20%. Só que a gente vem trabalhando já fazia 3 anos antes da pandemia. Inclusive, quando a gente foi colocar em prática, teve até um vendedor que saiu, que disse que esse é um concorrente dele. E a gente mostrando ele não, que esse é ajudar ele a vender. É uma ferramenta, É uma né? ferramenta de ajuda a ele, né?
E ele terminou saindo esse vendedor, os outros compraram a ideia, e hoje todos, quando a gente pergunta, é satisfeito. Porque ele às vezes está atendendo um cliente dentro da loja, e a pessoa que está lá, que a gente chama anjo, que está atendendo na loja, está fazendo uma venda para ele também. Como é essa figura do anjo lá? O anjo é uma pessoa que fica no WhatsApp, né? E ele faz todo o atendimento virtual. A gente tem umas etiquetas que no próprio sistema tem, né, do software da gente, que se Irã for, por exemplo, se for atendido uma vez por agente na loja e o seu vendedor for João, por exemplo, lá já fica marcado se o vendedor foi João. Então, daqui a 2 meses você entra em contato pelo WhatsApp, aquele anjo vai direcionar a sua venda, a venda de Irã para João. Então, aí porque eles começaram a trabalhar para o WhatsApp, porque eles sabiam que não era um concorrente. Então, quando eles fazem um orçamento, eles já pegam o WhatsApp do cliente, já manda o oi, já manda botar a etiqueta no nome dele. Porque se um dia ele entrar em contato, a primeira pessoa que vai ser direcionada vai ser ele. Acho interessante isso, porque eu bato muito treinamento de WhatsApp. Eu digo, bicho, tu atende e não diz nem teu nome. Olha que interessante. Tu atendeu bem e não disse teu nome. O cliente vai na loja comprar, ele não sabe quem foi que atendeu ele. Então você trabalha a venda, talvez até para outro fechar, né? Exatamente. Então você tem que seguir um script de WhatsApp para poder você ter um bom resultado, né? Segundo, e hoje você faz live também? Hoje a gente tem esse anjo que eu disse a você, né? Que é um WhatsApp, um atendimento virtual, né? Uma pessoa dedicada só a isso, né? Então você une a questão de ter o digital, mas com a humanização, de ter uma pessoa usando aquele instrumento, né? Tem uma pessoa, né? E assim, quem atende pelo WhatsApp, principalmente no nosso segmento, o cara é muito dinâmico assim, o atendimento. Ele não entra nem assim, bom dia, tá? Ele já entra mandando uma relação do produto que ele quer. É diferente, você vai entrar num WhatsApp de uma loja, ele vai perguntar seu nome, para lhe direcionar para algum setor, né? Exato. Lá muitos já mandam um áudio, ei, tu tem isso aqui, que já manda a lista. Então, assim, a gente até já tentou colocar robotizado no começo, mas não deu certo, né? Os clientes reclamavam. E hoje é muito pouco a parte robotizada, né? É muito pouco mesmo. O atendimento automático, Automático, né? É arretado, porque o pessoal diz, a tecnologia vai tirar emprego. Não, tu usou a tecnologia para empregar mais gente, né? Exatamente. E ficar mais, vamos dizer assim, mais eficaz, né? Mais eficiente, né? Segundo, e aí as lives? Pronto, as lives a gente também vem fazendo, né, a partir desse ano já, né? Live Shop, né? Live Shop. Todo mês a gente realiza uma, né? E já é uma ferramenta nova, né? Já é um modelo novo de vender, que antes ninguém nem não ouvia nem falar, principalmente no ramo de material de construção, né, no segmento. Você não precisa dizer valores, não, óbvio, mas você numa live boa, você vende o faturamento de parte do seu mês, funciona como um canal de venda desse, assim, mais ou menos? A gente já viu, como a gente tem um grupo também, da própria rede, do pessoal da rede, né? A gente faz parte. Tem gente que tem resultado naquela semana de 180% de venda a mais durante uma semana. Tem gente que tem 100%. Tem gente que o mínimo que você vai achar é uns 80%. Mas é de 200 para lá, 100 e pouco para lá. Também depende do trabalho que você vai fazendo. Interessante, né, rapaz? Agora é toda uma metodologia para você realizar aquilo. Né? Sim, que tem gente que está fazendo, mas não está tendo resultado. Porque não está usando a metodologia. Né? Tá só fazendo a live. Eu vejo até às vezes tem lojas que tem 70 mil seguidores e não dá o resultado que está dando quem tem 10 mil. Caramba, porque não está usando a metodologia. E essa metodologia, vocês contrataram a empresa treinou vocês, e hoje você segue a metodologia dessa pessoa. Hoje a gente já coloca em prática essa metodologia, né? Já estão com a metodologia de vocês, né? Porque vai e a gente vai aprimorando, na realidade, né? Vai mudando, porque assim, muitas vezes a gente está fazendo num segmento e quando você vai para outro, tem aquelas particularidades, né? Então você modifica uma coisa ali, modifica outra. Já teve coisas que a gente criou, que já ajudou a pessoa que vendeu a gente. Já retornou para ele o conhecimento, entendeu? E é uma troca de informações, sempre um está aprendendo com o outro. Né? Isso é muito bom. E como a gente tem um grupo na nossa rede que muitos já usam, né? Então a gente troca muita informação disso aí. Muita informação mesmo. Muito bom. Segundo, a live vem para ficar? Eu acredito que sim. Ela vai só mudando, ela só vai se mudando e mudando o jeito. Né? Ela só vai mudando e mudando o jeito. Né? Você acha que ela vai mudar para quê? Para que direcionamento? Rapaz, eu estava vendo até um dia desse, era numa loja de roupa, de calçado. E o cara fazendo uma live, que geralmente uma live dessa a gente faz 1 hora de live, né?
no mínimo 1 hora. A gente faz 2, 1 hora e meia. E nessa loja de tênis, o cara estava fazendo uma live o dia todo. E tinha 5 pessoas, 20, 30 na live. E alguém questionou, disse, gente, mas só 10 pessoas compensa? Aí a gente conversa na reunião, disse, rapaz, 10 pessoas era como se fosse 10 pessoas dentro da sua loja. Porque aquelas 10 pessoas que estão assistindo têm interesse no produto. Exato. Senão não estariam assistindo. Né? Então imagine você botar 20 pessoas dentro de uma loja. Não é muita gente? Principalmente se a loja for pequena. Aí você bota, vamos dizer, tem live aí que já deu 300 e pouco, 400 pessoas na live. Né? Não cabe nem na tua loja, né? Não cabe nem dentro da loja, né? Então tem live, já deu isso aí. Tem live que deu menos, deu 150, 180. Tem live que dá 80. Mas do grupo da gente já teve um que deu 700 pessoas ao vivo, né? Então, onde é que dentro de uma loja caberia 700 pessoas? E se você for ver o custo de expor aquela loja para algumas pessoas entrarem, é infinita vezes maior do que você estar na live shop, né? Exatamente. É um investimento. Agora tem que ter técnica, né? Tem que ter a tecnometodologia, porque senão você vai atrair pessoas que não têm interesse em comprar. Você vai fazer volume de gente assistindo, mas não com interesse em comprar. E essa metodologia, o interessante é você trazer pessoas que têm o interesse de comprar material de construção e esteja ali assistindo. Né? O segundo, numa venda dessa assim muito forte, né, muito rápida, muito intensa, de um dia, quais são os cuidados que você precisa ter para não se queimar? Porque, por exemplo, se você teve uma falha no processo e você ampliou a venda, vai ampliar a falha, né? Quais são os cuidados que você precisa ter para fazer uma boa live? Você tem que escolher os produtos que você vai expor, né? Olhar se tem estoque também nos produtos, para você não expor e não ter o estoque, apesar que tem muito produto que vende tão rápido, porque a gente comprando de todo lugar, né? Eu já vi, como a minha loja é em Patos, uma das lojas, então já teve gente que veio comprar de outro estado, São José do Egito, que é quase 200 quilômetros, mais ou menos, 100 e poucos quilômetros de distância. Então, assim, ela tem um raio... O poder, né, da internet, né, da rede. E é porque a gente não coloca o tráfego lá, mas chega lá. A gente coloca o tráfego na região que a gente quer, que é toda uma metodologia, né? Sim. Porque, como eu disse a você, a gente vai fazer, faz de todo jeito, aí não tem o resultado. A gente sai escolhendo, tem que escolher o público que você vai querer atingir, você tem que escolher os produtos, para num dia não faltar os produtos, tem que fazer a parte da automatização do WhatsApp, que é para mandar as mensagens, fazer os grupos, a captação daquele líder, né, dos leads para vir certo para dentro do seu grupo. Porque não adianta você ter um grupo com 500 pessoas, mas ali entrou ali porque viu a propaganda. E você botar 300 ou 400 que tem interesse em comprar material de construção. Então, é muita coisa, não. É porque aí, assim, quando você bota 300, 400 ali que tem interesse, então aquilo ali, para você converter em venda, vai ser mais fácil. Entendeu? Então, a mesma coisa de você, por exemplo, se você não gosta de pescar e você entra dentro de um grupo de pesca, a probabilidade de você comprar é zero. Né? Então, eu boto um jovem lá de 15 anos dentro desse grupo, não vai servir de nada. Porque ele não vai comprar. É verdade. A probabilidade é quase zero de ele comprar. Né? Direção sua comunicação para capturar essas pessoas. Para capturar as pessoas e jogar dentro do grupo que realmente ela tem interesse. Né? Interessante, né, rapaz? O segundo, e você acha então que depois vai mudar um pouco, né, essa questão da forma, a live shop deve, né, sempre vai se transformando. Vai se inovando. Né? Se inovando. Mas a questão da logística, bicho, não sobrecarrega não a logística quando você faz uma venda dessa muito intensa num dia só? Sobrecarrega. Inclusive, a gente até, assim, nessa semana da live, a gente contrata freelance para ajudar nessas entregas, entendeu? Na entrega. A gente contrata esse freelance e a gente também procura uma região, como disse a você. A gente está fazendo uma live numa cidade de Patos, da Paraíba. Então a gente vai pegar ali num raio, a gente começa fazendo um raio de 50 quilômetros no máximo de Patos. Então as pessoas que realmente vai para lá são as pessoas que estão naquele raio. Mas pode acontecer como aconteceu aquele outro, que foi 200 quilômetros. Mas o raio geralmente é aquele de 50 quilômetros. Quem não faz com o método, né, com a metodologia, vai botar um cara lá de São Paulo. Tá entendendo. Que vai se interessar dele comprar, mas você não tem como entregar. Exatamente. Aí aquele raio, a gente, de acordo com que a gente vai fazendo a live, a gente vai aumentando. Até a gente ver onde pode atender. Porque também não adianta botar 200 quilômetros e não conseguir atender. Eu acho que fazer isso é trabalhoso pra caramba, né? É muito trabalhoso. O segundo, no caso, você falou em rede, né? De compartilhar informação. Como foi que a rede entrou na tua vida? Rapaz, em 2010, acho que 2010, eu tenho essa loja lá, né? Quando eu se mudei para esse outro ponto, né? Trabalhando tudo com aquelas pessoas.
Mas uma pessoa me convidou, até Ismael, que é de Piancó, que é da Rede Fácil também. Que era teu amigo. Aí me convidou. Só que eu não dei muita importância, não. Eu digo, rapaz, isso é mais isso é mais propaganda na minha cabeça. Eu já viu, eu já estou há 50 tempo no mercado, quer saber mais do que eu, né? Eu já estou aqui no mercado, o cara que está ali e tal. É a prepotência de cara achar que sabe tudo, né? E outro ponto importante foi que, quando ele chamou, disse, rapaz, lá funciona no domingo, que eu só podia sair no domingo. Quer dizer, eu não tinha gestão para poder sair no dia da semana. Mesmo tendo já 6 pessoas, 08, mas não tinha essa gestão. Eu tinha que estar dentro. Tinha que estar lá dentro direto. Então, ele até riu, disse, tu não tem tempo de ir nem no dia da semana, isso é para você mesmo. Eu digo, não. Aí, quando foi onde ele insistiu tanto, que eu fui. Disse, vou só para conhecer. Aí, quando eu conheci lá, comecei a ver como é que funcionava, comecei a ver as outras lojas, comecei a visitar as outras lojas e comecei a entender que se eu ficasse ali onde eu estava, eu não tinha como evoluir, não tinha como melhorar, né? Ia ficar sempre daquele jeito, né? Então, ali foi assim, foi a rede, né? A rede em si, foi que me ajudou a pular para o próximo passo, né? Que foi onde a gente depois começou onde eu falei a você no começo, a gente começou os processos, começou a parte de gestão, de software, começou a tratar toda a loja, toda aquela empresa de uma maneira mais profissional. Né? O segundo, aí tu fosse para a reunião, conversasse com o pessoal, voltasse, eu já te disse na hora lá. Não, ainda fui pensar. Eu sou analítico, né? Eu disse, eu vou pensar. Fui olhar, fui ligar para não sei quem, fui procurar saber, né? Porque assim, quando você vê quem está de fora, quando você chega numa rede, né? Numa rede dessa organizada, né? Que você acha que aquilo não existe, né? Diz, mas isso não existe. É como se fosse... a gente até brincava como fosse hoje, que é aquele... Naquela época tinha um Telex Free, né? Isso é um Telex Free, é a pirâmide. Que você vai entrar e tal, eu digo, isso não existe, porque o tanto que oferece, o tanto que eles oferecem pelo que a gente vai contribuir, é muito pouco, né? Então, assim, é uma coisa que você não acredita. Talvez muita gente foi e não entrou. Não creio. Não entrou porque não acreditava, né? Eu fui, como eu conhecia já esse Ismael, né, de Piancó, aí já deu mais credibilidade de entrar. Aí, se eu não tivesse entrado, talvez não tivesse mais nem no mercado, né? Porque o mercado engolindo, né? O segundo, o que é que mudou, assim, que tu reporta como grandes mudanças que houve na tua cabeça, na tua empresa, depois que tu entrou na rede? Se alguém tivesse te perguntar o que é diferente, o que é bom e por que eu devo entrar numa rede? A primeira, muitas vezes a gente entra... Quando eu entrei pelo preço, né? Minha cabeça era, eu vou comprar mais barato, que realmente você vai ter um preço diferenciado, vai ter uma tabela diferenciada com os fornecedores. Mas quem já está hoje, vai ver que o preço não está, se você fosse alencar, não estava em primeiro lugar. Ele estava lá em quarto lugar, mais ou menos. Né? Que o preço é importante, você tem que ser competitivo. Mas o que a gente conseguiu de gestão, o que a gente conseguiu de troca de informações, né, entre associados, então, onde é que eu, na minha cidade, ia sentar junto com o meu concorrente para falar sobre negócio? No mesmo ramo? Nunca. Né? E na rede eu consigo sentar com uma pessoa que tem uma loja numa cidade, na outra, mostrar minhas dificuldades, ele mostrar dele. Às vezes eu resolvo com um problema que ele já teve, eu consigo resolver meu problema. E a gente troca muita informação nisso. Então, assim, essa troca de informações, a gestão que a gente deixa mais profissional, né? A gente traz processos para dentro da empresa, né? Traz cursos que vem a rede proporciona para a gente, né? Treinamento de gerentes, né? Que hoje é muito difícil em uma empresa você conseguir treinar um gerente. Verdade. E hoje a gente, na rede, a gente consegue treinar essas pessoas. Que muitas vezes o dono exige do colaborador, do gerente, mas não treina. E a conversa é sempre assim. Os funcionários não querem fazer. Aí eu digo a eles, você vai fazer um curso. Não posso não. Eu digo, mas você está exigindo do cara uma coisa que você não faz, né? Exatamente. Então, não está arrastando pelo exemplo. É aquilo que eu disse no começo. Trazia gente boa, mas não estava preparado para receber. E hoje tem muita gente nessa situação. Você está numa loja ali, às vezes até já está tão cheio que dizer eu não quero mais isso. Ou dizer as pessoas não prestam. Mas às vezes a própria empresa não está pronta para receber. Né? Então, o diferencial, o divisor de água, depois que eu entrei na rede,
Hoje, no início eu dizia que era o preço, né? Se alguém me perguntasse na hora que eu entrei, tu entrou pelo preço. Mas hoje, eu entraria, né, com a cabeça que eu já tenho hoje, entraria pela gestão, pelos processos, treinamento, acompanhamento, né, direção, network. Então, hoje eu entraria por isso. Né? E o preço também é importante. Né? Lógico, né? A competitividade. competitividade. Competitividade, né? Segundo, e aí depois me aparece, né, aparece nas nossas vidas o bem de casa, né? Se hoje eu tivesse a oferta de entrar em uma rede e tivesse uma oferta de entrar na rede bem de casa, né? O que é que você falaria para as pessoas? Por que eu devo entrar no bem de casa? Eu vejo assim, o bem de casa não é só uma rede, né? Ela vai além disso, né? Ela tem assim uma gestão profissional, ela tem uma experiência, né, com os sócios que estão ali há mais de 25 anos no mercado. Então assim, não são pessoas que vão chegar para ensinar ou passar um conhecimento de uma coisa que ele não vivenciou, que não teve aquela vivência, né? Então assim, é uma gestão mais profissional, né, onde você vai ter uma taxa de cartão diferenciada, vai ter uma tabela diferenciada com os fornecedores, que talvez seja até a decisão de uma pessoa que for entrar, o poder de decisão vai ser a tabela. Mas, como eu digo, às vezes não só é a tabela. Tem tudo por trás de outras coisas também, né, que podem oferecer para aquela empresa. Exato. Então, não adianta você ter uma tabela boa, ter um preço bom na sua empresa, mas você não tem gestão. Aquilo que você conseguir do preço, você vai jogar tudo fora. Verdade. Né? Uma administração, né? Exatamente. O segundo, quando você fala assim que a rede, a Bem de Casa é uma melhoria das redes, né? Eu entendo também assim que a rede Bem de Casa é uma rede formada de lojistas, por lojistas, para lojistas. Né? Então, tudo aquilo que essas outras redes têm, com administradores que não são lojistas, que têm essa pegada de querer, vamos dizer assim, oferecer um tipo de serviço, mas ele não tem a experiência de quem vive o dia a dia, né? Com certeza. E aí você, se tivesse de elencar assim, alguns diferenciais do bem de casa que seriam em termos de estrutura de negócio. Você falou em preço, falou em taxa de cartão, né, as tabelas, falou em gestão, treinamentos, vão ter treinamentos, né, também. E a questão da análise dos índices, né, que é um diferencial bem interessante. Bem interessante até para quem está dentro entender seu negócio, porque muitas vezes você está ali dentro do seu negócio e acha que está bom. Mas com aqueles índices ali, você vai poder comparar você com outra loja do mesmo porte. E ali você vai saber onde você tem que melhorar. Exato. Então, se você tem uma loja de, vamos dizer, 200 metros quadrados e você vende X, e tem outro dentro da rede que tem uma loja de 200 metros quadrados também vende 2X, alguma coisa ele está fazendo que você não está fazendo. Então, com esses dados, com esses índices, a rede vai conseguir trazer para você o que você está deixando de fazer. Ou o que ele está fazendo que está dando certo. Né? Coisa que você não teria acesso normalmente. Você não vai sentar com o seu concorrente na cidade e ele vai dizer, faça assim que você está fazendo diferente. Né? Então, assim, a rede vai proporcionar isso, trazer essa experiência, né, pelos associados, conseguir buscar esse número, né, e mostrar a você onde você pode melhorar. Né, você pode melhorar. Muito bom. Segundo, hoje, se você tivesse de dar um conselho a quem está começando agora, que conselho você daria? Eu acho que o conselho que eu daria era de não começar só, né? Principalmente quem está começando no começo, né? Porque não vai ter experiência, não vai ter do segmento, na experiência de segmento. A gente já teve exemplos de um cara que colocou uma loja e ele tinha o dinheiro para colocar a loja, mas não tinha a expertise nem a experiência do segmento. E nessa loja dele, depois que ele colocou a loja, ele veio até para entrar na rede, depois que ele já tinha colocado a loja. E a gente foi fazer uma visita a ele, e nessa visita, pelo tempo que a gente já tinha, e já tinha a expertise do segmento, viu que ele comprou muita coisa que não precisava. Então, um exemplo, uma coisa simples, escada. Escada você não vende muito, mas em vez de ele comprar, vamos dizer, 20 escadas, ele comprou 500 escadas. Meu Deus. Então, assim, quanto tempo ele vai gerar aquele dinheiro, né? Mesmo tendo dinheiro, aquele dinheiro vai ficar ali parado. Então, assim, não só você ter o dinheiro, você vai resolver. Se você que está começando, né? Se você puder, né?
começar com alguém que já tem a experiência, começar dentro de uma rede, né? Começar a procurar uma rede, você já vai sair na frente, né? Você vai diminuir muitos erros. Eu sempre digo a meus filhos o seguinte: não precisa aprender, não precisa errar para aprender, aprenda com o erro dos outros, né? Algum filho seu segue no seu caminho, Eu tenho um mais velho, tem 24 anos, né? Ele está terminando a administração e ele está na operação com a gente também. Como é trabalhar com filho? Rapaz, é desafiador, né? Porque está o seu filho ali, né? Mas assim, é gratificante, né? Você está ensinando a ele, ele está aprendendo. E é assim, é você vendo que você vai conseguir fazer, como se diz, você vai passar para aquela geração, né? Você vai ter uma pessoa ali que vai ser um filho seu que vai estar aprendendo, que hoje é o grande problema da maioria das empresas, é a sucessão. Verdade. Né? Que hoje muitas empresas são grandes, mas não têm a sucessão. Ou às vezes os filhos não querem, né? aquele segmento. Então é gratificante por isso, né? Gratificante. Você vê ele crescer orientado por você, né? Seu filho, né? O segundo, e que horas fala o pai e que horas fala o empresário com ele? Pai a gente fala em casa. Mas empresário a gente fala no dia a dia e assim, eu sempre digo a ele o seguinte: olha, você aqui tem que dar exemplo. Porque aqui, além de você estar aqui trabalhando tudo e aprendendo e desenvolvendo, né, ele já está à frente, na realidade, né, de muita coisa. Mas você tem que ser exemplo, porque por azar você é filho do dono. Né? Então você tem que ser o exemplo maior, que a única pessoa que tem que dar mais exemplo aqui é você. E ele aceita. Ele aceita tudinho, né? Assim. Aí é pai em casa, mas não trabalha. É o empresário que fala, né? É o né? empresário que fala. É muito bom. Hoje eu acredito muito que ele vai aprender com você o que ele não aprende em escola nenhuma, né? Apesar que ele está terminando a administração, né? Mas muita coisa ele vai aprendendo no dia a dia, assim. Porque você vai pegando das experiências dos outros, né? Então eu tenho aquela experiência que eu peguei, mas eu pego com muita gente da rede. Então eu tenho um problema com marketing. Então eu vou procurar com uma loja da rede que faz um marketing bem feito. Dou uma ligada lá, na mesma hora para a pessoa faça assim, assado. Aí já vou estar em prática. Quanto você não economiza aí de tempo e de dinheiro? De dinheiro. Então, onde é que eu ia conseguir isso? Eu tinha que contratar uma empresa para fazer todo esse trabalho, né? Que é importante contratar uma empresa, mas assim, agilidade e você colocar em prática uma coisa que já funciona em outra loja. Porque mesmo que você traga uma empresa, você vai ter que chegar e você vai moldando até você chegar no ideal para você, né? Mas da rede é assim, você precisa de uma coisa, se eu ligar agora para uma pessoa, ela vai me atender. E vai se abrir de tudo, de números dela, de onde ela compra, de como ela vende. Porque em rede a gente tem esse relacionamento, né? De confiança. Muito bem. Segundo, meu amigo, eu queria agradecer a você por você ter vindo. Veio de Patos, né? Só para conversar com a gente. E eu queria deixar bem liberado para você falar o que você gostaria de falar. Eu gostaria de falar o seguinte, que principalmente para você que está aí, que está começando agora, né? Para você que já está há muito tempo no mercado também, que assim, não fique só, né? Procura uma rede, procure alguém, se não for uma rede, se você não quiser ir, mas procura alguém que possa tentar trocar informação com você e lhe ajudar. É como se a pessoa estivesse chamando você para caminhar com ela já lhe levasse para metade do caminho, né? Exatamente. Se você começar do zero. Imagina uma pessoa que nunca praticou, vamos dizer, academia, né? Ou corrida, e tem uma pessoa à disposição dela ali que é campeão em corrida. Exatamente. E vai dizer: ó, Irã, tu vai fazer assim, tu não vai comer isso, quando você correr, você tem que controlar o fôlego, você tem que fazer aquilo. Quanto tempo você não ganhou? Verdade. E aquilo de graça. Você dá de graça. Talvez se fosse pagar uma pessoa, não ia passar o que ela passou, porque ela está passando a experiência dela. Verdade. Não é a teoria, ela está passando a experiência, a vivência mesmo do dia a dia. Verdade. Segundo, muito obrigado, meu amigo, pela sua disposição. Obrigado por você compartilhar aqui com a gente, né, seu conhecimento. Pessoal, se vocês gostaram, compartilha, comenta, curte. Indica para aquele colega que está começando uma loja de material de construção. Olha, 24 anos de experiência resumida em uma hora de conversa. Então, o que Segundo está passando aqui para a gente não é uma coisa só. Lógico que os livros são importantes, né, os professores são importantes, mas nada substitui a prática.
É uma empresa de sucesso que começou com um funcionário, tem 20 funcionários, começou com 100 metros quadrados, hoje tem 1.000 metros quadrados de loja. Então, esse cara tem muito a contribuir na vida de vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio.